Doutor, qual que é o tempo de recuperação da minha cirurgia? Eu preciso me programar no trabalho, nos estudos, tirar férias ou não? Essa é uma das dúvidas mais frequentes e por isso eu vou dedicar esse episódio hoje para falar um pouquinho sobre o tempo de recuperação das principais cirurgias plásticas que a gente realiza aqui. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico de Goiânia. Semanalmente eu posto conteúdo super interessante sobre o mundo da cirurgia plástica. Eu quero que, obviamente, caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, hoje nós somos mais de 40 mil dentro dessa comunidade que se interessa em conhecer um pouquinho mais da cirurgia plástica. Se inscreva, tá? Compartilhe esse vídeo ao final se você achou interessante, que vai ajudar alguém que está programando a sua cirurgia plástica. E, obviamente, ative o sininho para ser notificado a cada novo episódio. Eu quero utilizar esse episódio para fazer uma sequência de um episódio anterior em que eu falei sobre os principais exames para se preparar para uma cirurgia plástica. Então agora a gente está falando do pós. Quais são os dias, quantos são os dias em que eu preciso já separar para fazer uma boa recuperação. Antes de mais nada, temos que lembrar que cirurgia não é uma brincadeira, não é um vou ali e já volto, vou ali no shopping comprar um rosto novo, um corpo novo e ele já está pronto. Não é assim que acontece. Quando a gente faz um procedimento cirúrgico, não só existem riscos no ato operatório, mas o pós-operatório deve ser levado muito a sério, tá? Para que a gente não tenha nenhuma complicação, como por exemplo uma infecção, alguma coisa que possa comprometer o resultado final. Afinal, o resultado final de uma cirurgia plástica, lógico, varia de acordo com o tipo de cirurgia plástica, mas é em torno de 9 a 12 meses, né? A maioria dos casos. Então a gente tem que organizar, principalmente no início dessa recuperação, para que tudo saia de acordo com o que a gente deseja e a partir daí a gente tem uma chance maior de sucesso. Quando nós estamos falando de cirurgia plástica, a gente pensa em primeiro lugar em segurança. Por isso, nós não devemos fazer a cirurgia de qualquer maneira, em qualquer paciente, se o paciente não estiver num bom momento de saúde. Por exemplo, o paciente quer fazer uma lipoescultura e o paciente está obeso. Essas cirurgias não combinam. Lipoescultura não foi feita para emagrecer alguém. Ela foi feita para modelar, né, esculpir um corpo que está dentro do seu peso habitual, dentro do seu peso normal ou muito próximo do peso normal. Então, até um sobrepeso leve é aceitável sim, mais do que isso não. Então, por que eu estou dizendo isso? Então, antes de mais nada, para pensar numa boa recuperação, uma recuperação rápida, eu tenho que indicar corretamente as cirurgias. Então, indicar para o paciente que está no peso normal, quando a gente está falando de uma cirurgia de contorno corporal, controlar previamente as doenças que o paciente venha a ter, né? Pedir para cessar um tabagismo antes e também no pós. E, baseado nisso, em um paciente muito bem adequado para a cirurgia plástica, aí sim eu vou falar esses números aqui para você sobre recuperação. Pelo menos da maneira que a gente busca exercer a medicina e fazer cirurgia plástica aqui, a maioria dos nossos pacientes recuperam em 7 a 15 dias. Ou seja, geralmente eles voltam para suas atividades normais diárias, como estudo ou trabalho, entre 7 a 14 dias, após uma ou 2 semanas. Eu não faço cirurgias plásticas que eu acredite que o paciente vai precisar ficar um mês completamente parado de repouso em casa. Significa que eu exerci uma cirurgia de grandes associações com muito impacto para a saúde do paciente. Então, não é aqui que a gente vai, não é dessa maneira que a gente vai trabalhar. Falando em cirurgias faciais, cirurgia de orelha e abano. Com uma semana o paciente pode voltar para suas atividades normais de trabalho e estudo. Cirurgia de avanço do queixo, da mesma maneira. Cirurgia de nariz, da mesma maneira. Em uma semana a 9 dias o paciente pode voltar. Aí eu vou abrir um pequeno parênteses, tá? O que acontece? Quando eu falo cirurgia de nariz, e aqui a via aérea é uma via naturalmente contaminada, porque várias bactérias vivem, moram e proliferam aqui dentro das vias aéreas. Então, é uma cirurgia que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado maior com a possibilidade de infecção, certo? Então, para pacientes que são profissionais de saúde, principalmente os CRM positivo, ou seja, os médicos, eu oriento não trabalhar por 2 semanas. Por quê? Porque como a gente trabalha em ambiente insalubre, como por exemplo, o ambiente hospitalar é um ambiente que tem muita contaminação, né? Como a gente usa muita máscara e querendo ou não a máscara faz um ambiente mais quente, abafado, úmido, isso facilita a proliferação de bactérias e uma infecção. Então, para profissionais de saúde, eu recomendo esperar 2 semanas para voltar a trabalhar após uma rinoplastia. Quando nós estamos falando de uma cirurgia de pálpebra, com uma semana, lógico, o paciente ainda vai estar com o olho inchado, o olho roxo, mas ele poderia voltar a exercer alguma atividade laboral ou estudo? Sim. Quando nós fazemos a cirurgia de lifting facial, eu particularmente sempre oriento meus pacientes a reservarem 2 semanas de recuperação. Por quê? A cirurgia de lifting facial é uma cirurgia que a gente descola,
a pele da face, pele do pescoço, a gente mexe na região do olhar, a gente trata a pele usando laser, microagulhamento ou mesmo injeção de nanofet, que são as células tronco derivadas de gordura. Ou seja, a manipulação da face inteira é muito grande. Então é muito comum, após uma semana, o paciente estar bastante inchado. Então se o paciente estiver bastante inchado, não é legal ele voltar a trabalhar com uma semana. Eu, particularmente, não gosto que ele volte a trabalhar com menos de 2 semanas. Por quê? Na primeira semana, ainda mais nos casos que a gente faz laser, a pele fica descamando. Com uma semana, nós tiramos uma parte só dos pontos, outra parte fica para a gente tirar após 2 semanas, 10 a 14 dias. Então, após 10 a 14 dias, principalmente após 14 dias, aí sim, eu acredito que a face já desinchou melhor, já não tem mais pontos visíveis, e ali o paciente já fica mais com o rosto um pouco mais natural. Não que seja um resultado final, um rosto bonito. Eu acredito que uma cirurgia de face, o rosto começa a ficar bonito após um mês, mas com 2 semanas esse paciente já pode voltar às suas atividades do dia a dia. Quando nós falamos de atividades físicas, aí eu geralmente peço para guardar 3 a 4 semanas para retornar às atividades físicas. Por quê? A gente sabe que o esforço físico ele gera aumento de pressão, gera aumento de frequência cardíaca, e isso pode não só gerar algum tipo de sangramento ou mesmo um inchaço maior. Então, geralmente para voltar às atividades de exercício físico, 3 a 4 semanas. Falando agora de cirurgias corporais, né? Se eu opero, por exemplo, a região das mamas e a gente aborda muito o músculo peitoral quando a gente faz a cirurgia das mamas, eu tenho que evitar atividades físicas que envolvam os membros superiores por 2 meses. Mas eu posso sim devolver esse paciente para voltar a trabalhar após 10 dias, por exemplo, 7 a 10 dias, dependendo. Se for só uma prótese de mama, uma semana o paciente pode voltar. Se for uma prótese de mama de recuperação rápida, às vezes 3, 4 dias o paciente pode voltar a trabalhar. Eu não disse necessariamente dirigir, mas está ali mexendo no computador, trabalhando no escritório. Mas como eu sei que nos primeiros dias o paciente tem desconforto, tem um pouco de dor, eu sempre falo, se programe para pelo menos ter uma semana de repouso em casa, tá? Não é repouso de cama, mas é evitar de se preocupar com outra coisa na sua vida. Então, para cirurgias de mama seria isso. Para cirurgias de contorno corporal, como lipoescultura ou mesmo abdominoplastia, ou as duas juntas, né? A gente sabe que com as cirurgias, às vezes de mama, nem sempre, mas quando a gente faz lipo, sempre a gente usa um dreno. Esse dreno geralmente é retirado com uma semana. Com uma semana o paciente ainda está bastante inchado e eu recomendo o paciente pelo menos aguardar 10 dias a idealmente 14 dias para voltar a trabalhar. Abdominoplastia, geralmente 10 a 14 dias também, tá? E aí, obviamente, a gente vai liberando alguns movimentos com o passar do tempo. Se eu abordo toda a região do abdômen igual na abdominoplastia, eu vou pedir para aguardar 2 meses para fazer exercícios abdominais que forcem realmente a prensa abdominal. A gente autoriza fazer, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, uma musculação de coxas, de pernas como um todo, após 3 a 4 semanas, mas que envolva o abdômen após 2 meses. Então, resumindo todo esse conteúdo, tá? Cirurgia plástica, quando bem indicada para pacientes saudáveis e fazendo associações de cirurgias que são seguras, nós colocamos o paciente para voltar às suas atividades diárias de trabalho e ou estudo após 1 a 2 semanas. Existem raras exceções que precisam de mais tempo de recuperação ou porque teve alguma complicação? Sim, óbvio. Mas essa é a regra aqui dentro da clínica. E óbvio, se você é um atleta, uma pessoa que já se cuida, tem uma recuperação mais rápida, possivelmente você vai voltar às suas atividades de maneira mais precoce e vai. Mas aí tem essas individualidades que a gente vai lidando caso a caso. Espero que tenha gostado desse episódio. Compartilhe novamente com alguém que está se preparando, quer saber quanto tempo vai precisar tirar de férias ou pedir atestado ou qualquer coisa nesse sentido para não se comprometer no estudo ou no trabalho. Conta com a gente, compartilhe esse vídeo e ajude essa pessoa a tornar essa cirurgia ainda mais desmistificada e simples. Um abraço e até o próximo episódio.